Olá, meu nome é Lucas Cavalcante, eu sou mestrando em História e Crítica da Arte no programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes, UFRJ. O trabalho que eu vou apresentar hoje tem como título O Móvel e o Estilo, conteúdo sócio-histórico decantado. Esse trabalho analisa um contador secretária que pertenceu à Princesa Isabel e que possui 98 cenas mitológicas aplicadas sobre a sua superfície. É um objeto de múltiplas funções, né? Ele atende tanto a função pragmática de uso, né? Então ele é um objeto de guarda, ele é um móvel de guarda, mas ele também atende a uma função visual e simbólica, uma vez que ele é um objeto de demarcação de poder, né? Ele é um objeto que é um presente de casamento do sogro da princesa Isabel para ela, então é um objeto de uma figura histórica de grande importância, então ele demarca esse poder, mas ele, por ser um contador secretário, na própria história dos móveis, né, ele já se coloca como um objeto de aparato, né, por demarcar esse poder no espaço em que ele se coloca, em que ele se apresenta. Esse objeto, a partir dessa lógica das funções, necessariamente vai mediar e criar modos de estar e de viver no espaço-tempo. Ou seja, ele é um objeto que ele tanto media relações sociais, como ele também cria padrões de sociabilidade no local que ele é inserido, né? Justamente por causa dessa lógica de poder que atravessa a sua forma e imagem, né? É um objeto dos 800, então é um objeto que está inserido dentro da lógica dos estilos, ele é um objeto eclético, né? Ele reúne múltiplas referências estilísticas, né? Referências historicistas, melhor dizendo. Então ele trabalha com essa intenção de abordagem de belo, né? Que seria justamente a definição do estilo. É um contador secretário, então, que demarca esse gosto oitocentista praticado durante aquele período, né? Que é esse gosto pela acumulação de repertório visual, de códigos visuais. O móvel na história da arte, então, ele se insere na história dos estilos e ele se assemelha com a própria historiografia da arte tradicional, né? Que é apresentada por Gombrich, por exemplo, como ah, uma sucessão de vários estilos, né? Então, o móvel ele está, na verdade, reverberando a própria lógica com que a história da arte é contada, né? A história da arte tradicional. O estilo seria, propriamente dito, o agrupamento desses códigos condicionados pela história. Isso a gente se baseia no que Alcel fala, né? E ele vai referenciar isso, né? Ele vai centralizar isso a partir da explicação do que seriam os móveis de estilo, né? E ele remonta que esses móveis de estilo eles estarão condicionados também à arquitetura, eles estarão respondendo a uma arquitetura, a um espaço existente, pré-existente, né? Então, a forma artística, dentro de toda essa lógica de sucessão de estilos, de agrupamento dos códigos condicionados pela história, de estar ancorada no tempo, a forma artística não deixa de ser um conteúdo construído socialmente e historicamente, que se condensa, né, materialmente e plasticamente em uma imagem, em uma forma. E isso a gente pega dentro da referência elaborada pelo Adorno, né, quando ele quer conceituar o que seria a forma artística, né? O móvel, então, é inserido na historiografia da arte como algo contido em um tempo e de contato imediato com o ser humano, de contato imediato com as relações humanas, né? Então, o móvel de cientista especialmente, ele reproduz a própria condição de como a história da arte é contada, como também a própria maneira como a forma artística é realizada dentro dessa historiografia, dessa história da arte, né, que seria esse condensamento das relações sociais e das dinâmicas sociais, histórico-sociais.
quando a gente observa, né, essas imagens que se apresentam na superfície do contador secretário, a gente consegue identificar deusas, ninfas, né? Um discurso fica predominante, que é o discurso de gênero, né? Então, esse objeto, ele trabalha a mitologia para um discurso de gênero, né? Para mostrar uma forma de apresentação do que seria uma mulher ideal no século XIX, né? Entendendo que esse objeto é destinado a uma princesa, né? A uma princesa e a uma figura de poder que toma decisões dentro de uma lógica, dentro de um contexto político, né? De certa maneira. Então, ele também traz isso, ele também traz essa intenção. E ele usa diversos recursos para trabalhar esses discursos, né? E numa perspectiva justamente de reunião e de elaboração de códigos, tanto estéticos quanto simbólicos, né? Esse objeto de estilo eclético, então, ele trabalha com reminiscências barrocas e renascentistas, e também uma certa intenção maneirista, que eu vou apresentar nos próximos slides, né? E isso vai dialogar estritamente com a própria postura eclética de acumulação e valoração da tradição, né? Então, a partir da postura eclética de olhar para o passado, eu consigo olhar para a mitologia e trabalhar a mitologia de uma outra maneira, trabalhar a mitologia para um determinado discurso que seria o discurso de um ideal feminino, né? O que seria o feminino dentro dos 800, né? A própria postura eclética permite isso. É um processo visual e mental porque eu construo uma lógica, um raciocínio próprio dentro dessa condição estilística que seria a condição estilística do estilo eclético, expressando uma diferença e uma novidade, né? Porque eu estou trabalhando o repertório mitológico de uma outra maneira. Eu estou trabalhando o repertório mitológico na perspectiva eclética. Eu trago, então, algumas imagens, né, que representam, que mostram o que seria esse gosto praticado nesse objeto, né? Então, a gente tem uma reminiscência barroca, né? Reparem nas formas circulares, né, que dividem a decoração parietal da escadaria dos embaixadores, e logo em seguida, a seguida, né, a imagem do contador secretário, da parte superior do contador secretário, em que a gente tem esses recortes nas gavetas e que tem os círculos ali demarcados também, né, em toda uma composição formal que mostra essa intenção barroca, dessa alternância de formas, dessa explosão de imagens, de cores, né, de dramaticidade, né? Então, isso é representado tanto no contador secretário como ali na decoração da sala da escadaria dos embaixadores, no Palácio de Versalhes. A próxima imagem, ela já traz outra reminiscência, que seria a reminiscência renascentista. Na primeira imagem, a gente tem esse teto decorado, né, esse teto encaixotão, com essas formas geométricas, também representada lá na superfície do contador secretário, mas também a própria atitude maneirista, né, no palácio projetado por Palladio, que tem essas esculturas ali, né, coroando o palácio, e essa sequência, né, de colunas e às vezes colunas duplicadas, que seria também uma forma que se assemelha à própria construção do móvel que a gente apresentou há pouco, né, que a gente está tratando nesse trabalho. Então a gente entende, na verdade, que o estilo ele é um conceito fundamental para analisar os móveis, né, especialmente os móveis oitocentistas, para entender a história desse móvel, né, e de sua condição artística. A gente conclui que, apesar das limitações inerentes a uma classificação, né, uma classificação nunca vai dar conta de tudo, né, o equipamento móvel de cientista, por sua própria condição de deslocamento temporal, ou seja, de olhar para o passado e aqui estar no presente produzindo uma nova condição estética, ele admite uma polissemia conceitual, né? E também a gente entende que é um conteúdo das sociabilidades e dos fatos históricos,
né? A forma-imagem, então, ela adquire uma condição combinatória de sentidos e significados em que a imagem produzida configura uma materialização do tempo. Então, a gente quer, com esse trabalho, na verdade, retratar isso, que o móvel ele é ele é uma materialização do tempo, né? Um móvel oitocentista. Eu espero que eu tenha explicado, né, resumidamente, o que seria o meu trabalho e agradeço a atenção de todas e todos. Muito obrigado.